Bom, pessoal, estamos aqui em mais um programa Papo com o Corretor, novamente com a Alessandra Boiani, sócia da UFA Corretora de Seguros. Vamos falar hoje, abordar um tema mais corriqueiro sobre um produto muito conhecido no mercado de seguros, que é o seguro viagem. Né? As pessoas, o brasileiro, ele vem viajando cada vez mais, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então é um tipo de produto que vem crescendo bastante o seu uso e é considerado muito importante quando uma pessoa vai viajar, né? Ou seja, que ela esteja resguardada onde quer que ela vá, quanto aos imprevistos que podem acontecer nas suas viagens, né? Então, Alessandra, fala um pouco pra gente, por que uma pessoa deve fazer um seguro viagem? Bom, o seguro viagem, principalmente o internacional, em alguns lugares é inclusive obrigatório fazer, né? Então, quando você vai, por exemplo, para a Europa, tem o Tratado de Schengen, que obriga que a pessoa faça pelo menos 30 mil euros de cobertura. Então, se a pessoa vai para a Europa, não faz o seguro viagem e chega lá na imigração, pedem essa documentação, ela pode ser mandada de volta para o país. Então, no caso de viagem para a Europa, é necessário fazer. Para os outros lugares é por uma questão de que é normal que quando você está em um outro país você coma coisas diferentes, você tenha hábitos diferentes e às vezes a pessoa acaba que o organismo estranha um pouco isso, né? E passa mal, ou se acontece alguma coisa, um acidente, as despesas médicas no exterior são muito altas, então é importante que a pessoa faça, mesmo para os lugares que isso não é obrigatório, para ficar coberta e ficar tranquila que um imprevisto não atrapalhe a viagem, né? Tá certo. Bom, existem pessoas que têm uma rotina de viagem, vamos dizer assim, mais intensa, né, do que as demais. Para esse tipo de profissional que muitas vezes viaja a trabalho, ou mesmo para quem viaja a lazer, mas viaja com uma frequência muito grande, mais de, não sei, 4 vezes por ano, por exemplo. Existe algum tipo de desconto que as seguradoras concedem para esse tipo de consumidor de alta frequência do seguro viagem? Então, não tem um desconto. Na verdade, o que tem, existem alguns produtos que são multitrip, que a pessoa fecha uma pólice anual e aí ela está coberta em qualquer país que não seja o da residência durante o ano todo. Ela pode viajar quantas vezes ela quiser e geralmente esse produto multitrip ele tem um limite de dias que ela pode ficar em cada viagem. Então, por exemplo, um multitrip 30. Ela pode viajar quantas vezes ela quiser, desde que cada viagem não exceda 30 dias. Então, assim, se a pessoa viaja mais do que 2 vezes por ano, já vale a pena fazer um multitrip, porque vai ser o custo que ela pagaria por emitir 2 seguros avulsos. Então, para quem viaja muito, faz todo sentido fazer esse tipo de produto. Primeiro porque não esquece de fazer o seguro, né? Porque o seguro já está vigente. Ela não precisa avisar, por exemplo, quando ela vai viajar. E aí, além de estar coberta todas as viagens, isso sai muito mais barato do que ela, cada vez que for viajar, contratar um seguro. Perfeito. Então a pessoa ela pode escolher um período de fazer um seguro viagem, aí ela tem que denominar os locais onde ela vai estar aquele ano? Não, quando você faz um multitrip, o critério é qualquer país que não seja o que você mora. Então, se você vai aqui do lado para o Uruguai ou se você vai para o Japão, é o mesmo seguro. O critério não vai cobrir no Brasil, vai cobrir em qualquer outro país que não seja o que a pessoa mora. Estando viajando é o que importa. Sim, e aí a forma que a seguradora tem de saber se a pessoa realmente ficou só 30 dias é que no momento que acontece alguma coisa, que você vai dar entrada na indenização, você tem que mandar a cópia da passagem de ida e volta. Então aí eles conseguem, né, visualizar se a pessoa realmente ficou só 30 dias, se ela não estava viajando já fazia 90, 60, enfim. Tá certo. Bom, mas tem casos, por exemplo, de uma pessoa que pode ter ido viajar para fazer algum intercâmbio ou algum tipo de viagem que ela necessite ficar mais do que 30 dias. Aí nesses casos como é que faz? Aí não é um multitrip, aí é uma viagem prolongada. Então, por exemplo, a pessoa vai ficar 1 ano estudando fora. Aí ela fecha um seguro viagem que é válido por esse 1 ano em que ela está fora. E aí, geralmente, os produtos para estudante, eles têm um desconto importante. E é legal que as seguradoras montam de uma forma que, por exemplo, a pessoa vai fazer um curso que é de 2 meses.
mas ela vai ficar fora 6 meses. Mesmo que durante o período todo que ela vai ficar, ela não esteja estudando, desde que ela pelo menos parte desse tempo esteja estudando, ela paga o preço de estudante, que é um preço bem mais baixo do que se fosse um seguro comum de quem vai ficar 1 ano fora. Ah, entendi. Interessante, bom saber. O seguro viagem ele é sempre muito relacionado à cobertura médica, né? Muita gente fala seguro saúde viagem. Agora, parece que ele tem outras formas de cobertura também. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, tem algumas outras coberturas que também são importantes. Então, por exemplo, assistência jurídica. Se a pessoa está no exterior e bate o carro. Ou né, num acidente tem vítima e a pessoa é presa. Então tem também, geralmente no seguro viagem, né, no pacote, essa parte da assistência jurídica e da fiança. Além disso tem o assunto bagagem, né, também, que a bagagem às vezes atrasa ou some, né, então você tem a cobertura tanto para o atraso quanto para o extravio da bagagem. A outra cobertura importante também é a questão de repatriação. Se acontece alguma coisa e a pessoa falece na viagem. Então tem uma cobertura de seguro de vida, né, que seria uma morte acidental, e mais a cobertura de repatriação, para trazer o corpo de volta para o país. Outra coisa importante, que de certa forma está relacionada com a área médica, é a cobertura de esportes. Porque existem nos produtos algumas restrições, principalmente quando você fala de esporte radical. Então a gente precisa incluir que a pessoa vai praticar aquele esporte, né, na pólice, para que ela esteja coberta e não tenha nenhum problema com isso. Interessante, bem lembrado, sempre bom ficar atento. Então se for uma viagem de esqui, por exemplo, ou uma viagem para mergulho, salto de paraquedas, acho que tem que tem que fazer esse apontamento. É importante avisar. Tá certo. A gente falou muito aqui de viagens internacionais, mas o brasileiro ele também gosta de viajar muito dentro do Brasil mesmo, né? É um país continental, então muitos paulistas costumam viajar para o Nordeste e pessoas do Nordeste acabam viajando para o sul do país para conhecer. Nesses casos, o que pode ser feito? Então, também tem seguro viagem nacional. Porque o que pode acontecer? A pessoa pode ter um plano de saúde que só cobre o estado que ela mora. Então, por exemplo, tem um plano que só cobre São Paulo. E aí, se ela vai para o Nordeste, vai para o Rio de Janeiro, vai para outro lugar, ela não tem cobertura. Perfeito. Então, aí nesses casos que se encaixaria o viagem nacional. Para quem não tem uma cobertura nacional, para quem não tem uma cobertura mais ampla. Porque hoje tem muito plano de saúde, pessoa física principalmente, que tem a rede restrita ao lugar que a pessoa mora. E aí faz todo sentido ter o viagem, mesmo dentro do país, mas para estar coberta fora do lugar que ela mora. Qualquer eventualidade que aconteça naquele estado, dela estar resguardada, né? Sim. Tá certo. Se a gente ampliar um pouco o leque de consumidores que a gente pode ter, eu quero dizer, na questão de soluções corporativas, né? Ou seja, empresas que têm profissionais que viajam o Brasil todo, ou mesmo compram viagens internacionais, né? Agenda internacional de viagens. Que tipo de soluções as corretoras de seguro hoje oferecem para esse tipo de dinâmica, né? Para esse tipo de profissional e de empresa? Né? Existem planos empresariais onde a companhia ela pode comprar um número de dias de viagem. Então, por exemplo, se a empresa tem vários executivos que ela manda para o exterior, ou se ela recebe pessoas do exterior aqui no Brasil, que aí elas não teriam cobertura normalmente aqui, ela pode comprar um número de dias em nome da empresa, e a cada vez que ela for receber essas pessoas ou mandar essas pessoas para o exterior, aí ela vai utilizando esses dias comprados. Então é um plano empresarial, vai ter um pacote de coberturas muito parecido com o plano de pessoa física, com a diferença que ela compra especificamente o número de dias para utilização. E aí, se o número de dias acaba, ela pode comprar dias adicionais. Ela pode, então, ou seja, nomear quem que ela quer cobrir naquela determinada viagem depois de ter contratado o seguro. Ela compra um... Sim, ela compra um banco de dias. Então, por exemplo, a empresa comprou 1000 dias de seguro.
E aí vai uma pessoa viajar, vai ficar 10 dias fora. Aí esses 10 dias vão ser abatidos dos 1.000 que ela comprou. Então aí a única coisa que precisa fazer é pelo menos um dia antes da viagem avisar para que a gente gere a carteirinha e a pessoa já vai viajar coberta e é feito o abatimento desses dias que já foram comprados anteriormente. Interessante saber desse tipo de seguro, né, Alessandra? Uma vez que os empresários, né, as empresas são responsáveis por aqueles profissionais, aqueles funcionários quando estão em viagem, né? Se acontecer qualquer tipo de acidente durante a viagem, seria considerado acidente de trabalho e elas podem vir a sofrer processos e terem que pagar até altas indenizações em decorrentes de algum fato acontecido, né? Então esse tipo de produto ele também resguarda a empresa, né, de sofrer qualquer tipo de risco trabalhista nesse sentido. Sim, para a empresa acaba tendo um custo menor do que se ela contratasse isso para o funcionário em um produto comum. Entendi, pelo volume, né? Sim. Muito interessante. Então tá bom, Alessandra, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Pessoal, muito obrigado. Obrigada. Um abraço, até logo.